Fala galera, bom dia, 6:30 da manhã e nós aqui de novo. Deixa eu te perguntar algo importante. Você tá só assistindo aí ou tá, de fato, colocando em prática o que está sendo trazido aqui todos os dias? Se você tá colocando em prática, você já fez o seu mapeamento que eu pedi para ser feito ontem, das causas que tem aí no seu coração, meditou a respeito. Entendeu? Claro que a maior delas é esse senso de carência, de insuficiência, mas na particularidade da sua vida, você mapeou aí nas coisas assim, bem práticas do seu dia a dia? Faz isso. É muito importante, porque o diabo está fazendo isso. O diabo está te estudando o tempo todo. Você precisa se antecipar a ele, você precisa se estudar mais do que ele. E você tem um trunfo na sua mão, você conhece mais o seu coração do que o diabo conhece. Mas você conhece menos o seu coração do que Deus conhece. E cara, como é essencial entender isso. Porque aí eu posso, de fato, no meu secreto com Deus, buscar fazer esse mapeamento guiado por aquele que mais conhece meu coração, mais até do que eu, que é o próprio Deus. E ele pode trazer as respostas na palavra dele, no relacionamento com ele, que eu preciso para sair dessa prisão que é a pornografia, o pecado sexual e qualquer outro ídolo aí que esteja tirando você do lugar onde você deve estar, que é vivendo para a glória de Deus. E se eu mapeio as causas, eu preciso também compreender as consequências de tudo isso. Quais são as consequências práticas na minha vida desse pecado? Preciso mapear isso também. Entenda, Gálatas 6, 7 e 8 é muito claro em dizer que a gente não pode zombar de Deus, porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. Se eu plantar para a carne, eu vou colher destruição. Se eu plantar para o espírito, eu vou colher vida eterna. E aí, no versículo 9 diz, olha, não se canse então de fazer o bem, porque no tempo próprio você vai colher, se você não desanimar. Então, nós estamos sendo chamados a perseverar e nessa perseverança nós precisamos perseverar enquanto a gente se estuda. Estuda o inimigo, claro, também, mas se estuda entendendo que nós somos o nosso principal inimigo. Eu sou o meu principal inimigo. Talvez eu até bati aqui no microfone e fez um barulho aí. Mas eu sou o meu principal inimigo, então eu preciso me mapear também. Não só as causas, mas também entender as consequências. O que eu estou plantando e o que eu vou e que provavelmente eu vou colher com isso que eu estou plantando. Se eu estou plantando trevas, quais são as trevas que eu vou colher na minha vida? Eu preciso entender isso. E aí, plantando luz, eu já entendi que eu vou colher santidade, vida com Deus, domínio próprio, mansidão, paciência, vou me parecer cada vez mais com Cristo. E o que de melhor pode acontecer comigo do que me parecer com Cristo? Mas vamos lá. Como fazer na prática? Eu vou trazer um exemplo dentro do que eu mapeei, por exemplo, fazendo um exercício aqui que eu quero que você faça também, de mapear as possíveis consequências que podem acontecer se você permanecer no pecado. Fiz esse exercício há um tempo atrás, do meu processo há anos atrás, e foi muito bom para eu abrir os olhos para entender o que eu estava plantando e o que eu estava prestes a colher se eu continuasse plantando aquilo. Na verdade, eu iria colher, porque eu já estava plantando, você já entendeu isso na transição da colheita, mas eu poderia parar de colher essas coisas se eu parasse de plantar isso também. Que é o seguinte, olha, comecei a entender que se eu continuasse a ver pornografia, o que eu ia colher cada vez mais com isso? Cada vez mais níveis degradantes do vício. Ser cada vez mais impossível, compulsivo. Reduzir meu lobo frontal, atrofiar meus neurônios. Com isso perder o senso de cognição, de tomada de decisão. Passar a cada vez mais ver as pessoas como objeto e não como seres humanos. Não conseguir, então, com isso, aproveitar, enxergar, apreciar a beleza de Deus, da vida e o contexto das coisas, das pessoas, dos relacionamentos, das afeições, das situações. Por quê? Porque eu via só sexo em tudo. Olha que prisão. Olha que prisão. E com isso eu iria me tornar um ansioso, um angustiado, um depressivo, um procrastinador. Eu ia me tornar improdutivo cada vez mais. A preguiça ia me dominar. Eu ia começar projetos e nunca iria acabar, se é que eu iria começar projetos. E com isso eu ia gerar cada vez mais também desafetos com as pessoas, desafeto comigo mesmo. Eu ia me olhar no espelho e me sentir, de fato, um bosta, entendeu? Se eu continuasse na masturbação, eu iria cada vez mais
trazer sobre o meu corpo, fisiologicamente falando, uma dessensibilização sexual. Uma mentalidade fantasiosa. E todas as coisas que eu já trouxe aí sobre a pornografia. E aí, para sustentar meu pecado, eu ia querer mais pecado para sustentar esses. Que nem Davi, quando traiu, quando foi com o adultério lá que ele cometeu com Batseba, né, abusando sexualmente dela, para cobrir isso, e era uma mulher casada, então ele teve que dar um jeito, aí matou o esposo dela. Cara, aí você vai chamando pecado após pecado. Ou seja, eu ia acabar, para encobrir meus pecados, eu ia ter que mentir. E aí a mentira ia gerar sobre mim uma vida que nada seria sólido. Já viu um mentiroso? Ninguém confia nele, ele não consegue ter nada sólido na vida. Se eu não me arrependesse, eu ia ser um arrogante, eu ia continuar no egoísmo, e o egoísmo ia me deixar solitário. E também eu ia ter sobre mim uma dessensibilização social. Eu ia ser um irritado, um murmurador. Olha só quantas consequências do meu pecado. Eu não ia estar desfrutando da boa, agradável e perfeita vontade de Deus que eu tenho desfrutado para a glória de Deus e que você também pode desfrutar. Mas a maior de todas as consequências. Se eu falei que todo o meu pecado ia gerar desafetos, eu comigo mesmo, e eu com as pessoas comigo, ninguém ia confiar em mim. Cara, a maior das consequências seria o desafeto para com Deus. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então coloca aí nos comentários que a maior consequência do meu pecado é o desafeto com Deus. E o desafeto com Deus leva a todas as outras consequências e resultados desastrosos e catastróficos que uma vida, se é que pode se chamar de vida, pode ter. Eu sei que você não quer isso e por isso você está trilhando esse processo. Então persevere, como Gálatas 6:9 diz. Não desanime. Bora lá. Somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Bora.